Voltamos com mais informações sobre o tornado de Rio Bonito do Iguaçu. Bom, como vocês já sabem, na tarde do dia 7 de novembro, tá? Sexta-feira, última sexta-feira, um tornado atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, deixando mais de 700 feridos e 6 mortos. Bom, isso aí é informações básicas que a gente tem, né, sobre esse tornado. E também temos outras informações, tá? Bom, vamos começar. Bom, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná falou que esse tornado era um F3. Bom, os meteorologistas da Prevost classificaram preliminarmente como um F4. E eles ainda estão confirmando, né, porque essa classificação F4 é preliminar. E, bom, o último tornado bem significativo que tivemos no Brasil foi o tornado de Guaraciaba em 2009, que também foi um F4. E aqui, né, a gente tem a previsão convectiva do dia 7/11, né, o dia dos tornados, que aconteceu aí, tanto no Brasil quanto na Argentina e no Paraguai, né. E, bom, a gente consegue observar aqui que a gente tem uma área, né, de nível 4, que seria o risco height dos Estados Unidos, né, tá começando para baixo de Chapecó, tá abrangindo aí desde essa área até Guarapuava e ao norte de Cascavel. Bom, aqui a gente tem, tá, uma imagem aí das 9 horas da noite da sexta-feira, dia 7, o dia dos tornados, o dia que os tornados aconteceram. E a gente tem aqui a sondagem, né? Tem uma qualidade muito ruim de imagem, mas a gente consegue observar aí, né? O Cape nessa região, tá, estava entre 1.400 e 1.500, tá? Aqui a gente consegue ver que é mais ou menos 1.417 joules por quilograma. O Cape é que a gente tem as sondagens, tá? Não tem uma diferença muito grande aqui, né, nas bases, né? Então poderia ter sido pior. E aqui temos o odográfico. Bom, aqui a gente tem, né, que lançaram, que a Prevost lançou, tá, a previsão do dia e os relatos de tempo severo que ocorreram, né? Isso eles lançaram pela manhã de hoje, dia 9 de novembro, tá? E, bom, aqui a gente consegue ver o mesmo mapa, né, com uma visão aumentada. E a gente tem as legendas, né, sendo esse triângulo, claro, granizo com menos de 2 centímetros, granizo de 2 a 4 centímetros, granizo de 4 a 8 e mais de 8 centímetros. Além de termos aqui os quadrados de dano por vento, vento de 80 a 100 km por hora e os triângulos de ponta cabeça vermelhos, que eram tornado e tornado F2+, tá? Bom, a gente consegue ver em vários lugares, né, danos por vento, granizo, mas o que mais chama atenção é a quantidade de tornados que tiveram aí dentro da área de risco 5, né, de risco 4, aliás. A gente consegue ver que a previsão foi muito boa, né? Que todos os tornados que a gente consegue ver aqui, tá? Eles aconteceram, no caso, né? Dentro da área de nível 4, né, cara? A gente tem aí o tornado de maior classificação aqui em Rio Bonito do Iguaçu, que a gente consegue ver que tem F4. Temos aí também F3 em Guarapuava, F2 em algum lugar ali mais pra cima, que eu não sei exatamente onde daqui é. E temos aí 2 tornados F2 próximos de Xanxerê e em Xanxerê. E um tornado F1 próximo da divisa entre Argentina e Santa Catarina, né? E, bom, não temos outros relatos de tornados aí, tá? Além de esses outros aqui que foram menos significativos. Segundo o post oficial da Prevost no X, pelo menos 8 tornados foram identificados em Santa Catarina e Paraná na última sexta-feira. O tornado mais significativo que atingiu o Rio Bonito do Iguaçu recebeu classificação preliminar de F4 no nosso banco de dados com base nos danos da cidade. Vamos atualizar os dados nos próximos dias. Eles também disseram, né, em outro post, que também houveram tornados significativos, né, ou seja, com mais F2 em Xanxerê, Faxinal dos Guedes e Turvo, né, além de Guarapuava. A suspeita de tornados em Vermont, no Paraná, e Candói, no Paraná também, além de outros pontos. E, bom, segundo essa página aqui também, tempo em Adamantina, tá? Segundo essa página aqui, até o momento, 14 prováveis tornados foram registrados entre Paraguai, Argentina e Brasil. O tornado do Paraná, em especial do Rio de Bonito do Iguaçu, provavelmente será classificado como F3 ou F4, sendo que, ao que indica, é um tornado de longa trilha percorrendo mais de 100 km.
Eu não sei se ele vai percorrer, se é realmente um tornado que percorreu mais de 100 quilômetros. Até porque o tornado que passou em Bridge Creek e Moore, o tornado mais forte do mundo, percorreu só 60 quilômetros. Então, tem que ser um tornado bem forte, né? Um tornado de longa vida, de fato, né? Já que o tornado mais forte do mundo aconteceu em apenas 60 quilômetros. Bom, a gente consegue ver aqui, tá? Que o tornado começou causando danos aqui. Bom, a gente consegue ver que o tornado causou danos aqui, perto dessa estrada, né? Com alguns focos de danos principais, né? E depois ele acabou entrando na cidade, causando diversos danos nessa parte, mas causou danos aí na parte sul da cidade, né? Muitos danos aí, né? Principalmente nessa parte aqui. Eu não sei exatamente de que lado que ele veio, né? Que ele entrou na cidade, mas eu acredito que ele tenha entrado por aqui, né? E, bom, ele causou diversos danos aí na parte sul, danos intensos, né, causados aí. Aqui a gente tem um mapa, né, que o Paul fez dos danos, né, aí baseando, né, nesse mapa aqui, né, com esse mapa com linhas desenhadas. A gente tem aí esse outro mapa que o Paul fez, né, e aqui seria onde o tornado causou os principais danos, né. E essa daqui é a imagem original, né. A gente consegue ver que realmente ali os danos foram muito intensos, mesmo com a qualidade ruim, né? E com outras imagens também a gente pode concluir que ele pode ter causado algum tipo de ground scarring ali, né? Que é quando ele tira a grama do chão. Bom, a gente consegue ver nesse vídeo aqui também, né? Que a destruição foi muito intensa, né? Outro vídeo que veio do X, tá? Onde a gente consegue ver um carro jogado ali no meio, totalmente destruído, né, com construções também. E a gente consegue ver principalmente a destruição pro lado de cá, né, que é provavelmente ela apontando pro lado sul da cidade. E, cara, um dos principais indícios que ele teve ground scarring foi esse tipo de dano aqui no chão, tá? A gente consegue ver que existe grama aqui em algumas partes, né, aqui essa parte em verde, e nas outras, cara, é literalmente terra, né? Então, assim, é um dos principais indícios de que ele provavelmente causou algum tipo de ground scarring ali, né? Agora, as mortes causadas pelo tornado de Rio Bonito do Iguaçu, tá? Bom, segundo o site do G1 aqui, tá? Tivemos aí 6 vítimas. Bom, tivemos aí, tá? As mortes do tornado de Rio Bonito do Iguaçu. Entre elas, Adriane Maria de Moura, 47 anos. Jurandir Nogueira Ferreira, 49. Claudino Paulino Risse, 57. José Geteschi, de 83. E tivemos aí Júlia Quapes, de 14. Isso também revela muito da falha do sistema brasileiro. Como o Brasil é pouco preparado para esse tipo de atividade atmosférica, né? Porque um único alarme de tornado, essas pessoas já teriam se abrigado, né? Essa menina de 14 anos, ela morreu, foi arremessada pelo tornado, né? Pelo que eu vi numa matéria no Jornal Nacional, ela estava dentro da casa de uma amiga e a casa foi destelhada, provavelmente, né? A casa começou a ser destruída, ela foi arremessada. Um único aviso de tornado, assim, um aviso com uma instrução, né? Dizendo, assim, tipo, que nem tem nos Estados, sempre tem nos Estados Unidos, mesmo que, assim, não tem, geralmente com tornado confirmado, mas, assim, eles avisam e falam as instruções, né, do IAS, que a gente tem aí, que eles têm nos Estados Unidos, né, que eles sempre falam, né, o aviso de tornado para onde e o que essas pessoas que estão nessa área devem fazer, né? Então, assim, um único aviso que essas pessoas tivessem seria o suficiente para provavelmente causar nenhuma ou quase nenhuma morte, né? A gente teve aí 6 mortes nos tornados que aconteceram, né, sendo 5 em Guarapuava e um em Guarapuava e 5 em Rio Bonito do Iguaçu, entre outros tornados que eu acredito que não tenham acontecido mortes, mas, assim, um único aviso, né, seja por celular, por televisão, seriam capazes, né? E uma coisa que me chateou muito foi ouvir de reportagens dizendo que não tinha como prever que os tornados iriam acontecer. Não com o que a gente tem, mas se a gente tivesse os equipamentos, se a gente tivesse tudo que era necessário, que, assim, existe, sabe? Assim, pelo que eles falam em reportagens, é como se não existisse, mas existe sim. E, assim,
E a gente tem institutos meteorológicos no Brasil que seriam capazes de adquirir esses equipamentos, mas não adquirem. É incrível isso, né? Mas enfim, os avisos de tornado são muito importantes nessas ocasiões. E é muito triste saber que, assim, o Brasil não tem nenhum tipo de preparação. Não tem aulas sobre isso, né? Assim, todas as escolas do Brasil deviam ter, principalmente aqui no Sudeste, lá no Sul. São lugares que deviam ter em todas as escolas, principalmente públicas, que é onde a maioria dos estudantes brasileiros estudam, ensinando a se proteger de desastres naturais, mas não existe. E os desastres naturais acontecem frequentemente, né? Principalmente enchentes, deslizamentos e até tornados, como aconteceu aí nesse fim de semana. E as pessoas morrem e enterram essas pessoas e enterram junto o perigo que esses desastres trazem, né? E então acaba apagando um pouco, acaba ofuscando um pouco desse perigo pelas próprias pessoas do Brasil, que muitas vezes não acreditam que tornados acontecem no Brasil, né? Enfim, é basicamente isso. Não tem mais muito o que falar. E, bom, se eles aumentarem a classificação desse tornado F3 para F4, a gente vai atualizar, tá? Não sei se em vídeo, porque como é uma informação muito básica, talvez tenha só um post mesmo na comunidade do canal. Mas é isso, tá? Agradeço a atenção de vocês. Até o próximo vídeo.